uma loucura, mas compreendam, nessa época os humanos nem existiam, nem irracionais. É uma outra época. É uma outra história que as mitologias contam de como os tais protocolos da consciência foram sendo construídos aos poucos nesse universo. Então, segundo outras versões diferentes da de Hesíodo, essa esfinge seria filha de duas figuras, isso aqui é um dragão, isso aqui é uma coisa bestial, e essa descendência manteria a origem do seu hibridismo. O hibridismo é porque a esfinge é formada por componentes de várias espécies. Corpo de leão, pássaro, asa de águia, pata de não sei o quê, rosto de mulher, até busto de mulher, algumas esfinges tinham. A esfinge é uma figura mitológica e é um elemento iconográfico transversal à cultura artística das grandes civilizações da antiguidade. Desde a civilização indiana, a assíria e, obviamente, a egípcia, e a esfinge grega adquire um caráter particularmente dinâmico quando comparada com todas essas outras congêneres orientais e norte-africanas. Ou seja, os estudiosos localizam essa coisa chamada esfinge em todas as culturas da antiguidade. A grega, a egípcia, a síria, a indiana, na África, em todos os lugares existiam esfinges. Isso quer dizer o quê? Que esses seres saíram desse universo, vieram para cá, ou melhor dizendo, saíram de uma determinada loca ou morada desse universo vizinho, vieram aqui para a Terra por alguma razão e se espalharam na Terra e terminaram sendo conhecidas pelas narrativas que surgiram em várias culturas ao longo, pelo menos, dos últimos 40 mil anos. Isso é fato. O quê? Que ao longo de 40 mil anos, humanos pintaram na arte rupestre figuras estranhas, tipo esfinge também, e humanos falaram em diversos lugares da Terra sobre esfinges. E não foi no mesmo momento, foi ao longo de vários momentos, culturas diferentes, então não pode ter sido uma mentira que indianos, assírios, egípcios e gregos se uniram e disseram: "Ei, vamos inventar uma mentira". E não, porque isso foi construído ao longo do tempo. O assunto é muito sério. E a ciência não observa isso e diz: não, isso é mito, isso é invenção. Um doido, um maluco contou essa história e a humanidade foi atrás e espalhou a narrativa falsa. Mas não é, pessoal. A esfinge teria sido enviada por Hera e Ares para castigar o quê? A cidade de Tebas, pelo crime de um cara chamado Laio, que se apaixonou por um menino chamado Crísipo. Estamos falando aqui de homoafetividade ou de pederastia, que era filho de Pélops, que é aquele que fundou o Peloponeso, e raptou esse menino. E então Hera ficou pé da vida e mandou a esfinge para a cidade de Laio, que é Tebas, para ferrar com todo mundo da cidade. Qual o detalhe aqui? Essa figura aqui, Hera, que é a esposa de Zeus, e esse rapaz aqui, filho dela, com Zeus, essas duas figuras promoveram uma série de situações que as mitologias apontam como sendo realmente coisas absolutamente loucas, malucas. E essa história aqui, da esfinge na cidade de Tebas, mandada por Hera, porque Hera ficou pé da vida com Laio, porque esse rapaz raptou esse menino. Todo esse contexto tem a ver com a questão de Édipo, o famoso complexo de Édipo que Freud
Então, a esfinge, Édipo, era esposa de Zeus, Ares, filho de Zeus, e um monte de protagonistas fizeram parte de uma história que a mitologia conta, mas não explica. E isso só se torna explicável se você disser assim, tudo isso aconteceu aí devido à aposta. Aí você diz, mas aposta? É aposta. Mas como aposta? Nós vamos ver. E tudo isso só aconteceu porque, nessa época, os portais começaram a dar sinal de que estavam se fechando. E Zeus, Hera, Apolo, Poseidon, Atena, várias figuras desse universo vizinho, da sua última geração, que antes passavam pelos portais, aí apareciam para os humanos, aí diziam, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, me obedeça. Eles não estavam mais conseguindo fazer isso, porque quem passava pelo portal sentia uma coisa estranha e voltava logo e ficava doente, aí dizia, eu não vou mais passar pelo portal, está tendo algum problema. Até eles entenderem o que estava vendo, foi quando Apolo deu a ideia de criar o quê? Oráculo. Apolo chegou para Zeus e disse, nós não vamos mais poder dominar os humanos nos mostrando, então vamos criar um hábito, um vício entre os humanos para que eles fiquem dependentes e reféns da gente, mesmo que a gente não possa mais aparecer para eles. Aí Zeus disse, mas como? Vamos criar um preposto da gente, um médium, um oráculo, uma pitonisa, que vai ficar lá na Terra, mas daqui a gente controla, e a gente vai acostumar os humanos a estarem sempre perguntando aos deuses o destino deles, se eles podem fazer isso ou aquilo. Então, os deuses inventaram o mistério oracular, divinatório, como maneira de, em não mais podendo lidar diretamente com os humanos, viciar os humanos em só fazer as coisas perguntando aos deuses via a pitonisa ou oráculo. Ou seja, os deuses continuaram a ditar para os humanos o que eles queriam e os humanos foram condicionados a acreditar nisso. E essa confusão toda reside exatamente num aviso oracular que surgiu. E nós vamos ter que falar disso porque envolve a figura de Édipo. Então, o resumo da história é essa esfinge mandada por Hera e Ares, estabelecendo-se nas proximidades da cidade de Tebas, ela assolava a região toda, devorando bicho, ela morria de fome, e também pessoas que passassem nas redondezas e que, obviamente, as pessoas, ela dava a oportunidade de responder as suas enigmáticas questões. Quem não respondia, ela devorava. Mas Édipo foi o único capaz de decifrar, e fez isso, respondeu correto o tal enigma, e mais estranho ainda, que a gente vai ter que explicar aqui, a esfinge, então, quando escutou a resposta correta, não pôde devorar. Édipo devorou a quem? A ela mesma, suicidando-se. No meio do processo, ela terminou se jogando num penhasco e se suicidou. Por que a esfinge fez isso? A gente vai explicar daqui a pouco. Mas o enigma da esfinge, só para ficar claro, qual era? Qual animal tem 4 patas pela manhã, 2 pela tarde e 3 patas à noite? Esse era o enigma favorito da esfinge, mas não era só esse. Mas esse aí foi o enigma que o nosso amigo Édipo respondeu ao dizer que era um ser humano que engatinha quando criança, ou seja, 4 patas pela manhã, caminha quando é adulto, ou seja, 2 patas pela tarde, e quando velho precisa de uma bengala, seriam as 3 patas à noite. Quando a esfinge escutou aquilo, o genoma dela entrou em ebulição.
Por quê? Vamos em frente. Só um detalhe. Torno a lembrar a vocês que a esfinge não tinha só essa charada, não. Eram várias charadas desse tipo. Por que várias charadas desse tipo? Porque os seres desse universo vizinho aqui, eles não têm a racionalidade que nós temos. Compreendam, a racionalidade humana só surgiu há 48 mil anos. Antes disso, qualquer coisa que tenha existido nesse universo e no universo vizinho onde a vida surgiu primeiro, é um tipo de racionalidade meio que prejudicada, porque é um estágio anterior a essa nossa condição que nós humanos temos. É como se fosse um retardamento, uma demência, uma impossibilidade de juntar A com B. Esses seres, até a época em que Vyasa, o Krishna do Apayana, começou a produzir as páginas do Mahabharata, até essa época, ou seja, 5, 6, 7 mil anos atrás, todas as pessoas que viviam na Terra e nesse universo vizinho, e olha que os humanos aqui nesse ponto já eram racionalizados, mas a racionalização não é um processo assim, ele é lento. Os seres desse universo e as pessoas que até então existiam por aqui, eles pensavam assim, rapaz, João comeu 10 feijoadas na segunda-feira. João comeu 10 feijoadas. João comeu 10 feijoadas. Assunto errado. Na terça-feira, rapaz, João não apareceu hoje, que ele passou o dia inteiro defecando lá atrás do monte. João passou o dia inteiro defecando lá atrás do monte. Ele não apareceu aqui. Alguém viu João? Não, ninguém viu João. João está atrás do monte. Fazendo o quê? Defecando. Assunto encerrado. Na quarta-feira, João começa a passar mal. Vou morrer, vou morrer. João está dizendo que vai morrer. Está passando mal, está passando mal. Assunto encerrado. Na quinta-feira, João morre. João morreu. João morreu. Morreu. João morreu. Acabou isso aí. A racionalidade era assim. Juntar os fatos da segunda-feira, com terça-feira, quarta-feira, para você criar uma noção lógica, um fio de um novelo para você rastrear. Por que é que diabo João morreu? Rapaz, ontem ele estava passando o dia inteiro sentindo mal, o dia anterior ele defecou, comeu 10 feijoadas. Por que comeu 10 feijoadas? Então, a causa-morte de João foi o excesso, o olho maior que a barriga, ou seja, só nós humanos conseguimos juntar os fatos e criar um senso crítico para poder criar uma narrativa lógica. Antes não existia. A esfinge e todos os membros que foram criados com a esfinge, elas tinham assim, João comeu 10 feijoadas. Aí isso fazia parte da memória da esfinge, ela passava a vida pensando, João comeu 10 feijoadas. João comeu 10 feijoadas. E era isso. E morria, João comeu 10 feijoadas. Aí o dono da espécie das esfinges dizia, não, vamos colocar mais. João defecava todo dia. Aí surge uma nova esfinge, João comeu 10 feijoadas, João mas assim, a esfinge ela nunca conseguia fechar o entendimento. Uma charada ou um enigma é quando você reúne diversos termos. Qual animal tem 4 patas pela manhã? Qual animal que come 10 feijoadas, passa mal e defeca todo dia? Ou seja, quando você cria uma pergunta, mas você não sabe dar resposta, você não sabe juntar os fatos. Então, compreendam, na evolução dos protocolos da consciência proto-racionalizada que ocorreu nesse universo
há milênios atrás, a esfinge representa um padrão de evolução ao que já existia antes, que eram seres que só percebiam que João comeu 10 feijoadas. Ou João comeu 10 feijoadas, João passou o dia, uma terça-feira, defecando. A evolução dos protocolos da consciência é um processo extremamente lento que foi fazendo com que os seres desse universo vizinho fossem, ao longo dos milênios, criando condições de perceber os fatos, criar uma narrativa mental para eles mesmos dos fatos, mas isso não implica que eles compreendiam, que eles faziam uso crítico das informações. As esfinges, quando foram criadas, foi uma tentativa desse rapaz aqui, de, na sua genialidade da época, dizer: isso não está dando certo. Nós temos, então, agora que reunir genoma de várias espécies, misturar para criar uma, para ver se aqui surge algum upgrade, algum avanço no nosso modo de fazer a leitura da vida. Então, as esfinges têm várias partes de várias espécies compondo o seu corpo na tentativa de fazer com que o seu psiquismo avançasse. Só que o máximo de avanço que a esfinge conseguiu fazer foi armar charadas, armar elementos de uma mesma situação, que ela saía pelo mundo, mas, de novo, chegava para o jacaré, falava, o jacaré não entende nada, era menos que a esfinge. Quando os humanos surgiram, é esse aqui. As esfinges tinham essa capacidade de colocar para os humanos o limite máximo do conhecimento que os seres demos desse universo vizinho tinham até então. Aí esta figura aqui era... Esta figura aqui era a esposa de Zeus e Ares. Ele está pedindo isso porque a turma que está acompanhando pela plataforma, quando eu falo essa figura aqui, eles não conseguem ver. Aí eles ficam sem saber quem é essa figura aqui. Então, exatamente por isso que ele está me pedindo para fazer isso. Essa figura aqui foi quem, percebendo isso, tentou ser a dona das esfinges. Olha, não é conveniente esse tipo de conselho, mas tem na Netflix está passando uma série chamada Caos, em que Zeus e Hera, Poseidon e outras figuras são ali descritos. Claro, ali tem traços mas tem tudo a ver, pessoal. Vocês vão notar que são figuras que têm um tipo de racionalidade, claro, ali é cinema, mas que há traços de demência, tem coisa estranha em cada um deles, e Hera é uma das figuras, é uma das protagonistas. E, assim, ali retrata um pouco das ambições que ela tinha em controlar uma série de estirpes, as eríneas, as moiras, e ela controlava as esfinges também. No filme, nessa série Caos, não aparece nada de esfinges. Eu estou só acrescentando. Então, ela aumentava a sua majestade enquanto consorte de Zeus. O nome disso em grego é Timé. Quanto mais hostes ela tinha sob o seu comando, mais importante ela ficava. Então, as esfinges, que foram criadas como a resultante de uma tentativa de uma ordem dada por Caos ou Javé, para ver se os seres que viviam nesse universo conseguiam ter uma racionalidade mais... Quando os humanos surgiram aqui com essa tal racionalidade, e os humanos só surgiram porque
aproveitando a imagem de Eva no Jardim do Éden, quando Eva tomou, ela não comeu uma maçã, ela tomou uma beberagem que despertou do jeito que quando você toma cannabis ou ayahuasca numa certa dose, aquilo desperta estados de consciência alterados no seu psiquismo. O que houve com Eva foi isso. Um ser que não tem nada a ver com serpente, ou tem tudo a ver, diz: Eva, toma isso aqui, para você enxergar direito o que é que essa turma aí desse ser, os anjos de Javé, estão fazendo com você, Adão. Ela tomou. Aí, isso alterou o estado neuronal, melhor dizendo, o código que existia nos seus neurônios, código neuronal, e a humanidade tornou-se racional a partir daí. E ela ainda mais influenciou Adão, de onde surgiu a história que as mulheres sempre põem os homens em perdição. Javé foi que espalhou essa história. Então, assim, depois que Eva despertou para a condição de racionalidade, que esses seres viram e disseram: a gente também quer para a gente. Então, nessa hora, Hera soltou as esfinges. Para ela, era ser a primeira a ter de volta esse novo genoma que as esfinges iriam criar, na hora que uma delas conseguisse juntar segunda, Tomé com bebê, segunda, terça, quarta e quinta, no raciocínio lógico, porque isso implica dizer algo parecido com o gene FOXP2, que permite os humanos a ter esse raciocínio lógico. Então, Hera tinha essa perspectiva, ela era, e ainda é uma das figuras mais sagazes desse universo vizinho, e ela fazia isso. Quer dizer que ela não presta. Nós fazemos coisas que nem Hera fazia. Nós comemos cadáveres. Lembre-se disso. Sempre que você for se achar superior a qualquer um desses seres, lembre-se que nós, humanos, temos o que eles não têm. Esses seres não podem evoluir, porque o genoma deles é travado. Do jeito que um leão só pode ser um leão, ele não é bonzinho nem ruim, ele é um leão. O genoma do leão determina que ele seja predador. Um leão não vai deixar de ser predador, ele foi criado desse jeito. Hera surgiu criada do jeito dela, Zeus, ou seja, esses seres todos surgiram e obedecem ao que o código-fonte definidor deles, ou que a gente chama de genoma hoje, faz deles. Só que nós, humanos, somos os únicos que temos um genoma que também faz de nós isso que nós somos, mas o eu de um ser humano pode definir que tipo de protocolos de consciência ele terá no âmbito da sua personalidade. Ele poderá ser honesto, desonesto, poderá agir de forma superior, primitiva, um tipo de alimentação sutil, elegante, um tipo de alimentação grosseira, cadáver. O eu do ser humano pode fazer do ser humano o que este eu quiser. Hera não pode fazer nada diferente com ela, Zeus não pode, Javé não pode fazer nada diferente com ele. Esses seres não podem evoluir.